Fala pessoal! Bom, hoje antes de começar o vídeo direto, eu queria deixar uma pergunta aqui para vocês. Quem sabia que em 1990 a Rede Manchete transmitiu a Taça Libertadores da América? O vídeo de hoje é sobre isso. Eu vou deixar aqui para vocês o intervalo comercial completo do jogo Vasco e Atlético Nacional de Medellín, válido pelas quartas de final da Libertadores 90, transmissão da TV Manchete. Vamos lá pro jogo. Gomes tocando. E o árbitro aí determina o final do primeiro tempo. 0 para o Vasco, 0 para o Nacional de Medellín. No campo, Eli Coimbra e Paulo César Andrade. Vamos chegar até aqui o Acácio. E minha pergunta velha é muito simples. Você faria essas loucuras que o Guito faz com esse primeiro tempo, Acácio? Não, é o estilo dele, né? Ele tá muito bem na partida, eu acho que não deve mudar, porque ele joga sempre assim. Talvez se ele mudar o estilo, ele até se atrapalhe. Tá muito bem na partida. Você curte esse estilo dele? Dá pra curtir, né? Principalmente o torcedor. Esse foi o Acácio. Vamos ouvir o Arango aqui. Arango, o Nacional cumpriu seu papel? Sim, sim. Tá bem a equipe? Sim. Corre. Tá bem a equipe do Nacional, segundo o Arango, número 24 e seu centroavante. Vamos até aqui o Roberto. Sabe do Roberto o seguinte, essa avaliação do primeiro tempo é que o Vasco perdeu boas oportunidades, né, Roberto? Mas acho que o Vasco tá bem no jogo, um jogo difícil, mas o time tá procurando. Tá tentando chegar ao gol do adversário, criou algumas oportunidades. Eu só acho que no momento que a gente tem e cria essas oportunidades, a gente tem que ter a tranquilidade para ou finalizar bem ou então ver um companheiro melhor colocado. Era só ter dado esse passo para você agora no final, não era? Realmente, eu entrei na frente do zagueiro, se ele toca, se ele rola a bola, eu entro com bola e tudo. Mas eu acho que o importante é que tá se procurando, tá se tentando. E vamos tentar manter esse ritmo no segundo tempo, com uma determinação maior. E aquilo que eu falei, no momento que a gente tiver a oportunidade, que criou essa jogada, eu acho que a gente tem que ter o sangue frio para ver o melhor colocado ou de repente tentar uma finalização com mais perfeição. Tá aí, trabalho dos repórteres Paulo César Andrade e Eli Coimbra neste final de primeiro tempo de 0 para o Vasco, 0 para o Nacional de Medellín. Vamos para o intervalo, você aí vai rever depois os lances principais do primeiro tempo e, claro, depois você vai conversar com Zagallo e com Armando Marques. Tá combinado? Fique com a gente. Cinema Nacional, hoje na Manchete. Conheça Vitória no Espírito Santo. As 3 estrelas do Hotel Aruan oferecem a você sauna, piscina, piano bar, boate e restaurante internacional. Reservas 227-7022. Agora, quando você assina a Gazeta Esportiva, recebe em casa toda a emoção do esporte, as ofertas de trabalho do melhor caderno de empregos da cidade e uma lembrança especial de a Gazeta Esportiva para novos assinantes, o relógio Maximus de mesa. A Gazeta Esportiva. Chegou a hora de você assinar essa emoção. Os segredos na fabricação própria de levíssimas massas e o esmerado tempero dos mais autênticos e generosos pratos da cozinha italiana trazem a Itália mais perto de você, na Lelis Trattoria da Alameda Campinas. Elas amam. Você namora e a mudança é só de homem. Eu mudei exatamente por causa do amor. Sonham. Você foi sozinha com ele? Lógico. Sofrem. Mas hoje você vai aprender como se comporta uma moça da sua idade. O que é ser mulher? Das tripas, coração. Uma fascinante viagem ao universo feminino. Um filme para todas as mulheres, mas só para alguns homens. Eu assumi meu lado feminino. Você tem que assumir seu lado masculino. Diana Carolina, Das Tripas, Coração. Cinema Nacional. Hoje, depois de Pantanal. Bem, terminado o primeiro tempo, 0 para o Vasco, 0 para o Nacional de Medellín. Hoje ainda pelas quartas de final da Taça Libertadores da América, tem River Plate e Independiente em Buenos Aires, Barcelona e Emelec lá no Equador e Olímpia e Universidade Católica do Chile, Olímpia do Paraguai, jogo que será realizado em Assunção. São os 4 jogos
das semifinais da Taça Libertadores da América. Você acompanha exclusivo ao vivo aqui o jogo Vasco e Nacional de Medellín. Na próxima quarta-feira tem o jogo lá na Colômbia, que você também vai ver aqui na Manchete, 11 da noite. Vamos ver agora os lances principais do primeiro tempo. Chegou o Bismarck, insiste ali o Anderson. Bola do Anderson, tocou pro Roberto. Olha lá, tem espaço pro chute. Ficou caído o Zé do Carmo, levou um soco na cara, hein? Você não viu aí no vídeo? Olha, o Iguita saiu, é dele. Parte da zaga do Vasco caindo pro William. Lançamento pro Roberto, tá meio dividido ali. Álvares chegou em cima dele. Ali, tomou bem. Olha o William, tocou pro Sorato, saiu o Iguita. Sorato não conseguiu passar pelo Iguita. Opa, Garcia bateu por cobertura, passou raspando o travessão do goleiro Acácio. Zé do Carmo. Olha o Dinamite. Zé do Carmo. Chegou o Anderson, entrou na área. Se confundiu ali na entrada do Cassiani. A bola chegou pro Iguita. Mete a bola na área. Olha o Cássio. Agora. Olha o Cássio. Tocou aí, Anderson. Bismarck bateu. Iguita largou. Outra vez Luiz Carlos. Cruzamento, Sorato subiu. Opa, o Iguita olhou e acompanhou. Sorato tocou meio esquisito no meio. Saiu bem o Zé do Carmo. Olha o Anderson, legal. Anderson. Isso aí, lances principais do primeiro tempo de Vasco 0, Nacional de Medellín 0. Vamos para o intervalo, depois vamos conversar com Zagallo e Armando Marques. Está combinado? Fique com a gente. Cinema Nacional, hoje na Manchete. Para assinar o Estadão do seu vizinho é fácil. Você paga 4.640 à vista ou 2 de 2.320, inclusive com cartão. Recebe por 6 meses e paga só 4 meses. E de brinde, ganha um manual de redação e estilo. Bom dia. Bom dia. O seu jornal? Não, pode ficar. Termina de ler. Muito obrigado. O senhor viu o dólar? Não, eu também não. Eu vejo no escritório. Tem certeza que não quer levar para ler? Não, muito Ligue obrigado. 858-0222 e assine o Estadão, o mais importante jornal do país. Costela de Ripa. Na rua João Cachoeira, 298, você saboreia a mais suculenta costela. Costela de Ripa. Simplesmente a primeira. Costela de Ripa. A melhor costelaria do Brasil. Decide ir até o fundo do poço para ficar frente a frente com seus desejos mais secretos. Vai viver a tua vida! Um filme corajoso. A princesa aí fez quantos abortos? Que fala abertamente dos mistérios que cercam a relação de uma mulher com os homens. Eu não sei. Às vezes eu tenho a impressão que você tá comigo pra me usar. Ana Carolina, Sonho de Valsa, com Xuxa Lopes, Arduino Colassante, Ney Mato Grosso, Daniel Dantas. Pela primeira vez na TV, Cinema Nacional. Amanhã, depois de Pantanal. Bem, enquanto não começa o segundo tempo, vamos conversar com o Armando Marques e com o Zagallo. Primeiro eu vou saber do Armando Marques o aspecto da arbitragem, o que ele viu aí no primeiro tempo. Mas tá bem. O árbitro está muito bem. Ele está cumprindo rigorosamente as determinações, as novas determinações da FIFA e da Sul-Americana. 2 cartões amarelos muito bem aplicados. Um porque o jogador reclamou depois dele ter concedido corner. E no outro porque o jogador cortou a bola com a mão, impedindo que ela fosse para o seu oponente, seu antijogo. Muito bem. Ele só está um pouquinho atabalhoado porque está correndo muito pelo meio. Ele às vezes se embola com os jogadores. Eu acho que ele devia abrir um pouquinho mais na diagonal. Muito bom seus auxiliares, sem nenhuma restrição. O jogo também não ofereceu nenhum grau de dificuldade. Só queria saber depois o que o inspetor da Sul-Americana vai dar de nota para esse árbitro. Por enquanto ele dá com uma nota boa. É? Você sabe, você falou com ele, com o inspetor? Eu conheço, meu amigo. Zagallo, e aí o primeiro tempo? O
que faltou para o Vasco chegar no gol? O que ele pode fazer para mudar no segundo tempo? Bem, até os 25 minutos foi um jogo assim muito preso, muito amarrado de intermediária a intermediária. Não houve jogadas em que aparecessem tanto o Higuita como o Acácio. A partir dos 25 minutos é que o Vasco da Gama pressionou mais, inclusive até numa saída. Vocês estão vendo até esse lance do Sorato aí. Se o Higuita não sai, foi um dos grandes lances, no momento que o Vasco poderia ter aberto a contagem. Mas, voltando, o Vasco da Gama, a partir dos 25 minutos, cresceu de produção, começou a tomar conta, e o Nacional tentando apenas no contra-ataque, se preocupando mais com o setor defensivo, e com isso alcançou o seu objetivo nesse primeiro tempo. Porque o Vasco da Gama chegou ao gol, vamos dizer assim, do Nacional, através de um belo chute do Bismarck. E se não fosse uma categoria do Higuita, teria fatalmente o Vasco terminado esse primeiro tempo com 1-0. E o 0-0 continua espelhado. Eu estava até conversando com o Armando Marques a respeito do problema da linha de impedimento. E na nossa conversa, o Vasco da Gama está se posicionando até bem, os três homens de frente, né? Agora está faltando justamente um lançador, para que, se a regra está dando esse favorecimento ao ataque, o porquê o favorecimento ao ataque? Porque o atacante, ele está de frente, né? Quando a bola vai ser lançada, ele não precisa estar mais atrás para dar aquele arranque para que o jogador está impedido. Não, ele já sai em igualdade de condições e de frente, e o defensor está de costas. Então essa é uma grande vantagem que a regra está dando à equipe que está jogando para o gol, procurando o gol, ainda mais com esse time que joga em linha. Quer falar, Armando? Acabou a vantagem da defesa. O fundamental nessa alteração da lei do impedimento é que acabou com a vantagem da lei da defesa. Fica em igualdade de condições. Por quê? Porque as defesas, via de regra, eles têm uma sobra ou um líbero. O Nacional não tem. Exato. Eles estão rigorosos. Quem está jogando de guarda da defesa? O 17 na frente. Eu quero te fazer uma pergunta, Zagallo. Aqui a distância, me parece que o Luiz Carlos, o zagueiro do Vasco, ele não tem a mobilidade neste jogo que ele costuma ter nos anteriores. Me parece que ele tem qualquer problema físico, não sei. E está jogando de cabeça baixa. Por quê? E outra coisa, Zagallo. Não te parece também, isso é uma pergunta, não te parece que esse esquema do jogo do Vasco aqui pela esquerda, eles ainda estão pensando que quem está jogando é o Mazinho, não é o Cássio? De fato, se nós formos fazer uma comparação, o Mazinho é um jogador mais experiente que saiu do meio de campo e se adaptou perfeitamente à lateral. E é um jogador de força, de um potencial técnico melhor, tanto que chegou a uma seleção. O Cássio é um jogador novo, que está começando, está tentando, né? Claro que não pode ter a mesma categoria do Mazinho. E o Vasco está insistindo. Mas o Vasco tem que insistir. Zagallo, ele está insistindo pelo lado onde tem o melhor defensor do jogo. Não, eu vou chegar lá, você bateu certo. O lateral direito do Nacional, de fato, é um jogador que sabe tudo. Ele dribla bem, ele enxerga, ele domina a bola com categoria. Mas às vezes acontece que a jogada tem que ser por aqui. Agora, o que está ocorrendo é o problema da jogada, evidente, de maior efeito, seria pela ponta direita, lá com o Luiz Carlos Vinck. Mas para isso, a bola tem que ficar sendo tocada. Vamos supor que o Anderson abriu pela ponta direita, está lá na ponta direita, o Roberto está de centroavante. E, no caso, o William está aqui pela ponta esquerda. Quando a bola estiver com o meio de campo, vamos supor que o Bismarck esteja mais atrás, no fechamento do Anderson para o meio, porque ele está acompanhando, o lateral esquerdo acompanha. Aí é que tem que ter a penetração. Na movimentação do Anderson para dentro, para o miolo, e o acompanhamento do Gomes, o lateral esquerdo, abre o espaço para o Luiz Carlos Vinck penetrar e entrar. Ele não pode estar penetrando antes, ele tem que penetrar depois do espaço criado, porque se ele for antes, mata toda e qualquer jogada. Mas aí a bola, quando vai para o Roberto, ele sai daquela linha de zaga, ele vem buscar o jogo e para mim enfiar a bola. Só que tem que ele não faz de primeira.
Ele aí quebra o ritmo de velocidade do time. Certo, essa é uma outra jogada que você está falando. Eu estou falando mais a jogada de você olhou um outro aspecto. Não, o que você disse é perfeito. Não, o que você está falando também é a saída do... O Cássio está se projetando antes da bola. Perfeito. E isso é nessa espaço vazio. Isso é nessa jogada de trás. Mas existe uma outra também pelas laterais, porque o Vasco da Gama tem que tentar entrar ou com o Luiz Carlos Vinck e o próprio Cássio, ou quem cair por esse setor na hora. Pode cair outro jogador, mas normalmente estão caindo os dois. E o Nacional está deixando só um jogador na frente, e quando ocorre essa jogada, o Cássio, por exemplo, se a jogada está correndo pelo lado direito, o Cássio fica aqui pela intermediária, perto do grande círculo, sem marcar ninguém. Então, quando essa bola chegar lá, o Cássio ele pode se aproximar pelo bico da grande área, porque está tendo uma sobra, né? Numa jogada de cruzamento, pode sobrar para ele aqui, tanto o Luiz Carlos Vinck pelo outro lado. Ô Zagallo, eu queria te fazer uma pergunta. Banco de reservas do Vasco. Veja só, jogadores. Regis, que é o goleiro, Dedé, Andrade, França e Tato. O Dedé zagueiro, Andrade meio de campo, França meio de campo e o Tato jogador de frente. Você usaria algum deles agora para mudar alguma coisa no segundo tempo? Bem, eu gosto do Tato, mas eu acho que ele não vai fazer uma mexida no momento, porque o Vasco terminou bem dentro do jogo e o Alcine então vai guardar. Eu acho que ele está certo nessa expectativa. Agora, um jogador que pode desequilibrar, eu não sei como é que anda o Tato. Eu venho sempre falando no Tato. O Tato que eu tenho lembrança é um jogador que ele sabe fechar setor, ele vai à frente, ele dribla, ele tenta a jogada e é por onde o Vasco necessita essas jogadas. O Tato entrando, melhora. Atenção, Paulo, uma alteração no time do Nacional de Medellín para este segundo tempo. Entrou o jogador Restrepo, número 16, saiu Fajardo, número 10. Já a equipe do Vasco permanece a mesma do primeiro tempo. Nenhuma alteração para essa segunda etapa. Vamos saber aqui o técnico Alci Portela. Agora sim, o técnico Alci Portela está... Saber do Alci Portela é o seguinte, como é que foi a conversa com os jogadores nesse intervalo aí de primeiro para o segundo tempo? Conversa boa, como sempre, os jogadores do Vasco sempre muito conscientes e na realidade nós ainda não tivemos assim uma participação brilhante, mas a equipe teve presença em campo e agora acertamos alguns pontos no ataque para conseguir o gol. Aí, portanto, os repórteres Paulo César Andrade e Eli Coimbra, mais informações do Eli Coimbra confirmando aí a substituição na equipe do Nacional de Medellín. Restrepo, 16 no lugar de Fajardo, número 10. Lá no centro do campo, o árbitro Carlos Maciel, o paraguaio Carlos Maciel,